E depois de anos sendo atormentado pelos altos preços, a Venezuela perdeu o posto de inflação mais alta das Américas para a Argentina. Nesse ano, enquanto o país comandado pelo ditador Nicolás Maduro acumula mais de 6,5% de inflação em 2 meses, os argentinos já registram quase 8%. Antes das eleições de 2019, que decretaram a vitória de Alberto Fernandes, o presidente Jair Bolsonaro já havia alertado que, se a esquerda voltasse ao poder, o país iria caminhar para se igualar à Venezuela. Olha o que está acontecendo na Argentina agora. A Argentina está mergulhando num caos. A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela, porque nas primárias, bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder. Quem também registrou uma alta na inflação foi os Estados Unidos. Nos últimos 12 meses, o índice norte-americano foi igual ao dos argentinos e fechou em quase 8%, o maior nível em 40 anos. Fiuza. Ô, Vitor, a gente sabe que não existe mágica em economia, né? Existe aí uma excessiva discussão sobre doutrina A, doutrina B, né? Então, uma inclinação de uma escola mais assim, mais assado. Cada vez mais a gestão é pragmatismo. Então não existe essa história de responsabilidade fiscal. Quando o Brasil entrou nessa cultura, aí na década de 90, isso aí era, eu lembro que em redação de jornal, isso era motivo de piada. A responsabilidade fiscal, isso vai virar lei. Não existe, não é assim que a banda toca. Mas passou a ser, se formou um consenso positivo, saudável, né, na macroeconomia mundial e, de fato, se evoluiu. Isso é uma evolução civilizatória, não é ideológica. Se evoluiu para, em vez daqueles panfletinhos de ajuste fiscal, né, é coisa da direita, do neoliberalismo, nós fazemos isso virar lei. Né? Você não pode gastar mais do que você arrecada, e ponto. É claro que aí você vai criando as regulagens, não é tão simples como uma quitanda, mas o princípio é o mesmo. O que a Argentina faz? A Argentina retira isso de um lugar de pragmatismo e leva para um lugar ideológico. Isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu no Chile, que é você recriar essa figura do neoliberal, tá vendo? É a direita que quer, com a responsabilidade fiscal, com o equilíbrio fiscal, isso é uma conversa para dar dinheiro para os ricos, contra os pobres. Então a gente vai ser caloteiro, como é a Argentina, virou, a gente não vai pagar ninguém, a gente vai emitir dinheiro, não temos problema de dinheiro, e a gente vai ser feliz nesse populismo desvarado, só que não vai. Né? Então é isso, economias que cedem a esse tipo de populismo, elas vão desmoronar, elas tendem sempre a desmoronar. E isso vai acontecer principalmente no momento de pandemia e pós-pandemia, com essa quebra de cadeia de produção, em parte que se deu pelo lockdown absurdo, né? Essa medida fantasiada de segurança sanitária, esse preço vai ser grande. A gente vai ter que lutar um bom tempo aí pela frente contra a inflação, e a Argentina já estava com tudo preparado, ao contrário, para sofrer isso da pior maneira. Diga, Ana. Vitor, a palavra que o Fiuza tocou é importantíssima, né? O pragmatismo. Hoje, infelizmente, né, são vários líderes aí no mundo que governam seus países e aplicam as políticas de seus governos baseados em sentimentos, que as pessoas pensam, que as pessoas acham, sem a análise correta, sem o pragmatismo e o ceticismo daquilo que já deu certo, daquilo que nunca deu certo, né? E dentro desse contexto, Vitor, não adianta, nós vamos falar durante muito tempo sobre Donald Trump, e eu falo com tranquilidade, Vitor, porque em 2016 eu não gostava de Donald Trump, eu torcia o nariz para Donald Trump, eu não gostava da sua retórica, eu não gostava da sua agressividade, eu não gostava da maneira como ele se comportava, como ele se comportou dentro dos debates do próprio Partido Republicano, né, nas primárias republicanas. E quando ele saiu das primárias republicanas para enfrentar Hillary Clinton, a gente ficava até com medo das declarações, dos debates,
Mas assim que ele venceu, o que acontece? Por que eu virei a chave? Por causa das políticas, por causa das ações, por causa da reforma tributária, que incentivou aí um dos melhores números históricos da economia americana, né, antes da pandemia atingir o globo de uma forma geral. Então, Vitor, está faltando esse pragmatismo. Em maio de 2021, já vai fazer quase um ano, Donald Trump deu uma entrevista dizendo: sob a administração de Joe Biden, o galão da gasolina vai chegar a $7 e, obviamente, que ele foi motivo de chacota, riram, e agora aqui em Los Angeles o galão já passa aí, né, $7 em alguns lugares. Então, esse pragmatismo está faltando. Agora nós temos uma administração de Joe Biden, por exemplo, não, vamos sancionar a Rússia, vamos sancionar os russos, não vamos mais, por pressão, inclusive, de democratas e republicanos, não vamos mais comprar o petróleo da Rússia, mas vamos virar para onde? Para a Venezuela, que tem laços estreitos exatamente com a Rússia, para o Irã, que é inimigo aí da Arábia Saudita, que poderia, dentro desse contexto de escassez de petróleo, ajudar os Estados Unidos? Não, então é isso, Vitor. Temos que entender que o pragmatismo na política ele tem que ser o único norte. Você pode discordar da maneira como os políticos e os líderes eles engajam nos contextos todos, nos discursos das suas administrações. Mas, no final, o pragmatismo tem que ser a única bússola para conduzir políticas eficazes para cada país. Impressionante esse número, né, Zé? Inflação da Argentina superando a da Venezuela. Muito, e era previsível mesmo, né? O populismo é aquele tipo de livro que é bom até a página 3, e daí para frente ninguém consegue continuar. Olha, eu me sinto na obrigação aqui de levar aos nossos ouvintes e telespectadores o que é inflação. Quem já tem uma certa idade entende o que eu vou falar. É horrível. É um imposto que recai sobre os pobres. Os pobres não têm defesa. Os ricos têm porque compram bens para proteger o patrimônio ou aplicam no banco. O pobre não tem. O Brasil viveu inflações pesadas de mais de 100% ao mês. Isso significa uma inflação diária de mais de 2%, 1% meio-dia. Significa que se você sentasse num restaurante, o primeiro chopp sairia mais barato do que o último chopp, porque no meio da sua refeição haveria um reajuste marcado até por horas. As famílias inventaram aqui no Brasil essa história de freezers, grandes freezers. Sabe por quê? Poupar salário, recebia o salário, ia no supermercado e comprava 80 frangos, e enchia o freezer. Por quê? Porque se deixasse para o final do mês, só compraria metade do frango. Não dava. Então, é esta a cara brava da inflação nesses níveis. E o presidente Jair Bolsonaro alertou e foi criticado, e disseram ele é um louco, ele é não sei o quê. O Alberto Fernandes disse isso é intervenção. Não, é uma antivisão do que será o futuro. É por isso que eu digo. As eleições desse ano são muito importantes. Vão definir a próxima década, o futuro do seu filho, a escola do seu filho. É assim a política. E a Venezuela fez escola aqui no Cone Sul de como não deve fazer a coisa. Não dá certo, não deu certo. As pessoas estão passando fome na Venezuela. E a Argentina está a caminhos bem largos para chegar a ser uma Venezuela. Só falta a desintegração total da política. É por isso que eu vou repetir aqui. Eleição, meu amigo, é coisa séria. Diga, Marco. Se o Estado continuar com essa mania de intervir no domínio econômico constantemente, tentando estabelecer a precificação de produtos, tentando criar estatais para, de alguma forma, incentivar ou desenvolver alguns setores, vamos recair sempre num problema estrutural e que vai continuar atrasando o nosso país com relação a todos os demais. A história está aí. Tudo que a gente vive até hoje está mais do que provado que não funciona. Correios tem que privatizar, Petrobras tem que privatizar todas as estatais, não tem que sobrar uma.
esse é um exemplo claro de uma mentalidade retrógrada. Esses dias eu tive um debate aqui na Jovem Pan com um professor da UFRJ. E é impressionante, e existe gente que acredita nessa pirotecnia de que o Estado consegue interferir no preço das coisas. E ele defendendo, com todas as forças dele, essa premissa. Tem gente que acredita na pirotecnia de Ciro Gomes, quando ele falava que ia pagar a dívida no Serasa, do pessoal. Tem gente que acredita em uma série de outras propostas aí que o pessoal da esquerda predominantemente traz, no sentido de resolver a vida com uma varinha mágica. Não existe varinha mágica no plano econômico. Só tem uma pessoa que cria riqueza. É o empreendedor, é o empresário. O Estado não cria riqueza de nada. O Estado ele pega o teu dinheiro e fala que vai investir em alguma coisa, que geralmente é superfaturada, geralmente é mais cara do que o próprio mercado estabelece. Então você tem vários desincentivos para o Estado organizar e investir o dinheiro corretamente. Então tem pontos aí, Brown, que a gente tem que discutir de maneira séria. Esse projeto, todos os projetos que vão ter algum impacto econômico na vida do brasileiro têm que ser levados com muita cautela, especialmente essa questão que vai vir agora do fundo referente ao equilíbrio dos combustíveis. Eu não acredito no potencial de qualquer fundo estatal gerido por um burocrata para trabalhar a redução de preço de combustível. Podem dar um ar técnico com relação a isso, mas a utilização desse fundo vai ter um viés puramente eleitoral e do grupo que estiver fazendo a gestão desse fundo.